nossa vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Amanhã, segundo o calendário civil, é o Dia das Mães, segundo domingo do mês de maio. A palavra de Deus, Salmo de número 128, o verso de número 3, afirma: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. É um privilégio, é um dom de Deus a mulher para que ela seja mãe. Que Deus abençoe as mães da nossa Igreja Presbiteriana 9 de Abril, também aquelas que nos assistem de outras igrejas evangélicas. Que Deus sustente e que Deus abençoe a cada mãe. Sempre há lições que nos lembramos das nossas mães. Os filhos que ainda têm as mães vivas, liguem para ela, orem por ela, as visitem, se for possível, se a distância permitir. Agora, por causa da quarentena, por causa do coronavírus, nós não podemos muito nos locomover, mas assim que for possível, visite a mãe, ligue para ela, ore por ela e seja bênção para a sua mãe. Aqueles aos quais as mães já partiram, que tenham boas lembranças, os ensinamentos das mães, aplicando ao que as mães ensinaram nos seus corações. Deus abençoe a todas as mães, sustentando os maridos, sustentando os filhos, enfim, abençoando a toda a família. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te damos graças pelas mães da nossa Igreja 9 de Abril, também as demais mães que nos acompanham online, que o Senhor esteja sustentando e abençoando a cada mãe, dando a elas saúde física, saúde espiritual, maturidade, fé no coração, que a tua graça e misericórdia as acompanhe a cada dia, as livrando dos perigos, das tentações, de todo incômodo e de todo mal. Que as mães sejam abençoadas e sustentadas pelo Senhor, os filhos que as obedeçam, os filhos que hajam com amor, com carinho e também com dedicação. Fica conosco, nos abençoe agora no ato de culto. É a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Há um hino do nosso inário, o hino de número 397, Por minha boa mãe. O coro diz: é grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É privilégio e alegria a mulher ser mãe. Vamos cantar, hino de número 397, se chama Por minha boa mãe. Senhor, é grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que não há tem quem
que sentir de mãe o puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. Meus irmãos, conforme já foi dito, hoje é o segundo domingo de maio. Em nosso calendário civil é comemorado o Dia das Mães. O texto que lemos explica a conduta de uma mulher que desejava ser mãe. O seu nome, Ana. Observaremos hoje alguns versos deste primeiro capítulo do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel. Ana deseja ser mãe e inicia o seu sonho de modo correto. Ana ora, confia em Deus. O nome Ana, Haná, no idioma hebraico, significa graça, ou seja, favor, dom, presente. E isso é bem observado na história dela, pois ela recebeu do Senhor o seu favor divino, que era o seu pedido para ser mãe. Vejamos um pouco dessa história, desse primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, dos versos 9 ao verso de número 11. Comecemos com o verso 9, que já apareceu aí para os irmãos, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado sobre uma cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Este verso de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, deve ser ligado com o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a primeira parte do verso 3, que diz: este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E esse texto de 1 Samuel, capítulo 1, a primeira parte do verso 3, deve ser conectado com Êxodo, capítulo 34, o verso de número 23, que diz: 3 vezes no ano todo homem te aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Então o Antigo Testamento vai estabelecer que haveria 3 festividades: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Todo homem deveria ir a pelo menos uma dessas festas, se possível até mesmo as 3. Eucana, marido de Ana, segue esta determinação veterotestamentária. E em 1 Samuel, capítulo 1, verso 7, lemos que ele vai a Siló, local onde estava naquela época o tabernáculo do Senhor. Eucana ia a Siló de ano em ano. Talvez essa expressão indique que Eucana ia a Siló regularmente, isto é, 3 vezes por ano, conforme a determinação do Senhor ministrada através de Moisés. Isso demonstra que Eucana era homem piedoso diante de Deus. Toda mãe é também esposa, e essa esposa cristã espera que o seu marido seja também homem piedoso. A mulher olha para o marido e vai observar suas qualidades, imitar suas qualidades. Sem dúvida, uma delas, a principal delas,
é ser um homem piedoso, um homem temente ao Senhor, que obedece às determinações do Senhor. Eucana cumpria as determinações do Senhor e levava sua família a fazer o mesmo. Ele era ponto de referência para a sua família. Em uma daquelas festas, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9, afirma: após haverem comido e bebido em Siló, ou seja, a festa ou as festas tinham comida, tinham bebida, libações, eram práticas da época. Então, após eles terem comido e bebido em Siló, todos estavam felizes porque estavam na presença de Deus, na festividade que o próprio Deus tinha mandado. Mas Ana não estava feliz. Geralmente, quando você está em algum local, é fácil você perceber alguém que está com alguma dificuldade. A pessoa geralmente fica mais quieta, se ri, é um sorriso meio sem graça, parece que a pessoa fica meio sem ambiente, parece que está solitária, mesmo em meio a um grupo de pessoas. Ele percebe que Ana estava diferente. A família, após terem comido e bebido em Siló, após terem participado da festa com alegria, Ana chama a atenção, atrai a atenção do sacerdote Eli. O texto afirma que Eli estava sentado como numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Dali daquela cadeira, provavelmente colocada em local estratégico, Eli observava quem entrava e quem saía do tabernáculo. Ali também, provavelmente, um ponto estratégico onde Eli, o sacerdote, se assentava, ele poderia aconselhar e também julgar, tomar alguma decisão judicial, porque o sacerdote, em muitas ocasiões, combinava os ofícios de sacerdote e também de juiz. Um ponto interessante: nós estamos num tempo antes de Salomão, rei de Israel, filho do rei Davi. O templo do Senhor é construído na época de Salomão. Aqui nós estamos antes, ainda na época dos juízes. O sacerdote se chamava Eli, mas nós lemos no texto que templo do Senhor era chamado de templo. E isso vai indicar que é bem provável que naquela época havia o costume de se denominar o tabernáculo do Senhor de templo. Eu estou explicando isso porque alguns irmãos podem pensar e se perguntar: ué, aqui está antes de Salomão, o templo é construído na época de Salomão, por que 1 Samuel 1,9 fala templo? Uma das explicações é que na época de Eli, o tabernáculo era chamado também de templo. Vamos agora para o verso de número 10. Nele lemos: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Qual era o motivo do pranto de Ana? Por que ela chorava? Por que ela ficava triste? Ana era perseguida por Penina, a outra mulher de Eucana. Poligamia, casamento com várias mulheres. Casar-se com várias mulheres não era vontade de Deus para com os homens de Israel. Deus não previu a poligamia na lei que concedeu a Moisés, mas nas páginas do Antigo Testamento percebemos a paciência pedagógica divina para com a prática da poligamia. Só que o próprio Antigo Testamento demonstra que, ao lado dessa tolerância de Deus no Antigo Testamento com a poligamia, nós temos, claro, o Antigo Testamento demonstrando algumas dificuldades com a poligamia. Uma delas era a questão da dificuldade do relacionamento. E isso trazia grandes dificuldades para com a família. Por exemplo, Ana é o exemplo aqui, um dos exemplos clássicos. Ana é perseguida pelo fato de ser estéril. Quem a persegue? Penina, que é a outra esposa de seu marido.
Então nós vemos as dificuldades do família. Eu tive um amigo outro dia que brincou dizendo assim: Pastor Heber, se com uma esposa, um casal apenas na casa, muitas vezes já é complicado, são complicadas algumas situações, imagina duas mulheres. Imagina se fosse o caso, dois maridos, né? No caso, dois maridos casados com uma mulher. Ou então, no Antigo Testamento, duas mulheres ou mais casadas com um marido. Isso gerava algumas dificuldades que, se a ordem de Deus, casamento só um homem e uma mulher, fosse observado, certamente as dificuldades teriam dificuldades, casamento monogâmico também tem, mas pelo menos a paz de estarmos obedecendo à vontade de Deus. Então, Ana sofria. O seu sofrimento também era fruto de uma cultura que não obedecia 100% à lei de Deus. Então havia ali poligamia. Ana era zombada porque era estéril e um dia, cansada de tanto sofrer e aproveitando que estava no tabernáculo do Senhor, Ana chorou e orou abundantemente. Ana demonstra que a oração traz duas questões importantes para todo servo e serva de Deus. Em primeiro lugar, a oração concede um resultado psicológico. Por meio da oração, o povo de Deus pode superar a ansiedade, a angústia, certos tipos de depressão e outros estados emocionais negativos. Essa é a convicção que o apóstolo Paulo também tem. A oração traz para nós um resultado psicológico. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, afirma: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A oração traz resultado psicológico para cada um de nós. Diminui a nossa tensão, diminui a nossa ansiedade. Por quê? Porque a oração, ou na oração, nós exercemos dependência, confiança de Deus. Então nós ficamos mais calmos. A oração produz um efeito, um resultado psicológico na vida de cada um de nós. Em segundo lugar, a oração concede a oportunidade de se realizar um desabafo espiritual. Todos nós fomos criados não para sermos ilhas, fomos criados para nos relacionar. E dentro dessa relação de amizade, tem aqueles amigos ou amigas que nós confiamos para desabafar. Todo ser humano, em um ou outro momento de sua existência, precisa desabafar, precisa conversar sobre os problemas, pedir para alguém orar, pedir para alguém confiar, pedir para alguém ajudar. São práticas do desabafo, e a oração também. Nós desabafamos através da nossa oração. Mas, por mais que tenhamos amigos aqui na Terra, amigos e amigas, certamente é um amigo que é melhor do que qualquer outra pessoa para nós conversarmos sobre as nossas dificuldades. Este é Deus. Deus é o nosso melhor amigo. Um servo de Deus do passado chamado Agostinho, bispo da cidade norte-africana de Hipona, entre os anos de 397 a 401, escreve uma obra muito famosa, uma literatura muito famosa para a história da igreja, chamada Confissões, um tipo de autobiografia sob a forma de um diálogo com Deus. E a certa altura, Agostinho diz a Deus: Senhor, me permita, eu que sou pó e cinza, falar com a tua misericórdia. Agostinho afirma que não vai falar com os homens,
não vai falar sobre as suas dificuldades com os seres humanos, porque eles vão estar prontos a escarnecer dele. Mas Agostinho vai dizer: prefiro desabafar com Deus, porque mesmo que o Senhor ria de mim, certamente o olhar dele terá misericórdia. E eu sempre, quando eu leio Confissões, que eu passo por essa parte, eu acho muito interessante Agostinho dizer: eu prefiro falar com a misericórdia de Deus, porque o homem está pronto para escarnecer de mim quando eu conto segredos. Ele zomba, ele escarnece no sentido negativo. É essa a conclusão de Agostinho. Mas ele diz: vou falar com Deus. Deus também, claro, aqui numa linguagem humana para nós entendermos, Agostinho diz: Deus pode até rir dos meus problemas, mas certamente Ele é Pai bondoso, misericordioso, Ele pode dar uma risada, mas o olhar dele é de misericórdia. É um olhar que é pronto para ajudar, é um olhar que é pronto para ouvir as nossas dificuldades. Deus é o nosso melhor amigo. Quem soube disso também na história foi Jó, servo do Senhor. Diante da sua grande provação, Jó também chega a esta conclusão. Jó capítulo 16, o verso de número 20, lemos no livro de Jó. Capítulo 16, verso de número 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os amigos zombam, os 3 amigos de Jó, dando problemas para ele lá no aconselhamento, queriam convencê-lo de pecado, que a aprovação que ele passava era fruto do pecado. É isso que os amigos de Jó queriam convencê-lo a todo instante. E Jó, homem íntegro, justo, reto e temente a Deus, Jó dizia: olha, os meus amigos zombam de mim, não aceitam a minha resposta, não aceitam a minha defesa, mas os meus olhos se desfazem de lágrimas diante do Senhor, porque Deus vai me ouvir. E Ana também sabia disso. Ela ora com amargura de alma, porque Ana tinha convicção de que a oração concede oportunidade para que o servo e a serva de Deus realizem desabafo espiritual. Com desabafo certo e sabendo do cuidado de Deus, o verso 18 de 1 Samuel, capítulo 1, a segunda parte do verso 18, diz como que Ana saiu do tabernáculo após a sua oração. É muito interessante. No início diz que ela ora com amargura de alma. Depois diz: assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Isso é o verso 18 de 1º livro de Samuel, capítulo 1. Irmãos, a oração sincera e confiante tem essa capacidade de fazer com que o nosso semblante, de fazer com que o semblante do povo de Deus não permaneça triste. Com esta oração, quando nós oramos a Deus, o nosso senho, o nosso rosto, o nosso semblante fica alegre em Deus. Há problemas, há dificuldades, mas confiamos tanto na misericórdia de Deus, igual a Ana, podemos afirmar: o nosso semblante, após a oração de confiança sincera, já não é triste. Continuando, o texto de 1 Samuel, agora no verso 11, vai afirmar: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em sua oração, Ana faz um voto ao Senhor. O culto judeu tinha alguns elementos, alguns rituais. Um deles era voto. Fazer voto ao Senhor, fazer promessa ao Senhor. Quando alguém
queria uma bênção diante de Deus, essa pessoa poderia fazer algum tipo de voto ao Senhor. Não um voto qualquer, não uma brincadeira diante de Deus, não uma barganha diante de Deus, mas olha o que Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 5, fala em relação aos votos. Salomão faz grande advertência em relação aos votos. Eclesiastes capítulo 5, verso de número 5. Ele diz: melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Então Deus se alegra com aqueles que têm palavra diante dele, daqueles que não agem em aleivosia, isto é, traindo ou enganando o Senhor. Precisamos ter de todo jeito palavra diante de Deus. Fizemos algum voto, vamos cumprir. Deus não se agrada de tolos. Então o que Ana vai pedir? Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Um voto sério e até muito forte para uma mãe fazer. Imagina, uma mulher orando para engravidar, e aí ora e faz um voto, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, um homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Assim que ele desmamar, eu vou levar lá para o pastor. Não faça isso. Mas, caso de Ana, mas eu vou levar lá para o pastor, vou levar lá para a igreja, vou levar para a família pastoral, e lá ele vai ser educado para ser religioso, lá ele vai ser educado para ser um sacerdote, no caso um pastor, e assim por diante. É um voto até difícil para uma mãe fazer, mas olha a fé de Ana, olha a convicção de Ana, olha a certeza que aquela mulher tem diante de Deus. Ela tem a convicção de que Deus, realizando o que ela pede, ela vai cumprir a sua palavra. O rapaz, que futuramente seria chamado de Samuel, serviria ao Senhor lá no tabernáculo. Ela também afirma que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Isso quer dizer que ele seria nazireu. Eu me recordo quando eu era menor, que eu estava aqui na igreja 9 de abril, havia uma leitura alternada, e aí apareceu esta palavra. Em vez de eu falar nazireu, eu falei narizeu. A pessoa que estava do meu lado me deu uma cotovelada, e eu percebi que o motivo da cotovelada é que eu havia errado a palavra. Então é nazireu, não narizeu. Samuel seria nazireu. O termo hebraico para nazireu é nazir, que indica uma pessoa que é consagrada, separada ou reservada para alguma coisa. A autorização para ser narizeu surge lá em Números capítulo 6, dos versos 1 até o verso de número 21. Ser nazireu era realizar alguns votos de abstinência diante de Deus. Por exemplo, não podia tocar em mortos. Então, tinha algum cadáver, até de bicho, não pode tocar. Também não se poderia beber nenhum tipo de vinho. Também não se poderia cortar o cabelo. A maior parte dos votos de nazireu era um certo período de tempo. Então a pessoa fazia uma promessa a Deus e ela ia ser nazireu por um tempo, mas depois abandonava, porque era um voto temporário em algumas circunstâncias. Mas interessante, Ana propôs a Deus que Samuel, seu futuro filho, se viesse, seria devoto de Deus por toda a sua vida. Isso iria ser algo perpétuo, um estado perpétuo para Samuel. É bem provável que Ana tenha combinado com Eucana, o seu marido, de fazer o voto. É bem provável que ela não tenha feito sem consultar o seu marido.
Números capítulo 30, o verso de número 8, lemos que uma mulher casada não poderia fazer voto sem o consentimento do seu marido. Então, já que tinha essa regra, é muito provável que Ana tenha consultado Eucana a respeito daquele voto. Então podemos até falar, talvez quase certo, digamos assim, que o casal resolveu, se fosse da vontade de Deus de lhes conceder um filho homem, que ele fosse nazireu, consagrado ao Senhor, envolvido com o culto durante toda a sua vida. E nós sabemos como que isso foi importante para Samuel, porque o preparou para depois ser juiz e profeta do Senhor. Um texto rico, importante, aprendemos muitas coisas da história, mas agora vamos aplicar para a nossa vida. 3 aplicações do texto para as mães e para o povo de Deus. Em primeiro lugar, povo de Deus, valorize a mãe que Deus te deu. Aqueles que ainda têm a mãe viva, ore por ela, ligue para ela, não apenas hoje, Dia das Mães, mas durante muitas ocasiões no ano. Tendo condição, e às vezes até não tendo, vá visitá-la, fale com a mãe, valorize a mãe. Aqueles cuja mãe já faleceu, procurem recordar os bons ensinamentos dela. Sempre há possibilidade dos filhos valorizarem a mãe, ou indo até ela em vida, ou recordando dos bons ensinamentos dela, dos castigos que ela fez para o bem, e assim por diante. Então, em primeiro lugar, o texto nos ensina que mães devem ser valorizadas. Valorize a sua mãe. Ame a sua mãe. Se ela já faleceu, continue a amando na memória, recordando as bênçãos que ela fez para com a sua vida. A principal foi ter lhe dado vida. Em segundo lugar, é importante, agora falando para as mães, falando para cada uma de vocês, mães que nos assistem, é importante que as irmãs sejam mulheres de oração. Ana orava por seu filho antes dele ser nascido ou concebido. Ana orava quando Samuel ainda estava apenas na sua mente, no seu desejo. Ela nem sabia se o teria de fato, mas já orava por ele, como desejo, como sonho. É responsabilidade das mães zelarem por seus filhos, orando por eles e os educando no caminho do Senhor. Se os filhos não seguirem os ensinamentos da mãe cristã, esta deve desabafar com Deus. Orem. Senhor, converta meu filho. Senhor, converta minha filha. Senhor, eu ensinei, trago meu filho, minha filha para o caminho do Senhor. O abençoe, a abençoe. É dever da mãe orar, interceder pelos filhos. Tenho certeza, segundo temos observado, que muitos dos rapazes e das moças hoje, firmes na igreja, são frutos dos joelhos das mães, que por eles oraram incessantemente. Irmãs, o joelho das irmãs, prostrado em oração, é muito poderoso, não porque vocês tenham poder de per si, mas porque a fé das irmãs é uma fé operosa, poderosa e faz com que a vontade de Deus, se é a vontade de Deus, a bênção seja derramada no meio dos filhos de Deus, das filhas de Deus e das suas famílias. Então, orem, joelho no chão, cabeça erguida para o céu, orando pela família, consagrando a família, não apenas no mês do lar, mas durante todos os dias do ano. Mães, orem pelos filhos, para que Deus os abençoe. Os que já são firmes, continuem firmes. Aqueles que saíram, que retornem. Aqueles que nunca conheceram a Deus, que venham para a igreja. Mães, orem pelos seus filhos. Em terceiro e último lugar, outra aplicação, que as mães procurem não comentar problemas particulares dos filhos com pessoas que não têm maturidade para ouvi-los. Há mães que querem desabafar,
uma questão que falei agora há pouco, precisamos de desabafar, mas é preciso saber desabafar e é preciso escolher a pessoa certa para desabafarmos. Às vezes caímos nos dois erros. Às vezes não escolhemos correto com quem desabafar, pessoa sem estrutura, sem maturidade, linguarudo, fofoqueiro, e a gente ainda no desabafar conta o que não deve. Tem coisas que às vezes é melhor nem contar para gente de confiança, quanto mais para qualquer um. E há mães que na ansiedade, no desejo em desabafar, para externar algo que está dolorido dentro delas, acaba contando segredos de família para quem não tem estrutura para entendê-los. Irmãs queridas, ao invés de desabafarem com outros, orem a Deus, peçam sabedoria a Ele para resolver os problemas, as dificuldades. Se forem desabafar, não é pecado isso. Orem, Senhor, me conceda alguém, amigo, amiga de extrema confiança, alguém que me ajude a orar pela minha família, alguém que, se for o caso, me leve a aconselhar minha família, mas cuidado com quem as irmãs vão conversar. Há dificuldades e muitos problemas que surgem por um desabafo, muitas vezes sincero, mas feito com a pessoa errada. Conforme nós vimos, quando desabafamos com Deus, Ele pode até rir de nós, mas em sua misericórdia Ele nos abençoa, conforta, escuta e está presente para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Deus abençoe a todas as mães, Deus sustente a cada uma das irmãs, que esta palavra, assim como falou ao meu coração, eu que sou filho, amo a mãe, e os filhos também, amem suas mães, que essa palavra, do mesmo modo que fala no meu coração sendo filho, fale ao coração das irmãs, as que são mães, as que sonham em ser mães, enfim, as amadas irmãs no temor do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus sustente e abençoe a cada uma das irmãs, hoje e sempre. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo, seu único Filho, e as consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todas as mães e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe e sustente a cada dia.